Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos. É uma alegria estar com vocês para mais uma aula do nosso curso preparatório ATAS. Nessa aula de hoje, nós vamos trabalhar então a questão do estudo de caso para a prova dissertativa do Tribunal de Justiça de São Paulo. Bom, o concurso, para assistente social judiciário TJ São Paulo 2025 está com inscrições abertas. As inscrições se iniciaram no dia 8 de janeiro de 2025 e elas vão até 10 de fevereiro de 2025, tá. A ATAS tem, então, um curso preparatório intensivo, assistente social, judiciário, e essa, é uma aula inicial, uma aula, online, gratuita, em que nós vamos discutir um dos aspectos, desse concurso, que é a prova dissertativa, ou prova discursiva, ou prova de estudo de caso. Essa prova é uma prova, que acaba causando um pouco, por assim dizer, um pouco de medo. As pessoas falam: "Ai, tá isso, mas não escrevo bem, como é que eu faço para essa prova?". Então, a proposta desse nosso encontro, dessa nossa aula de hoje, é possibilitar então que vocês, né, possam ir para essa prova de forma mais tranquila, mais, eu diria que com mais, convicção de que vocês vão ter sucesso nessa prova. Bom, para quem não me conhece, eu sou a professora doutora Thaís, sou assistente social, mestre e doutora em serviço social pela Unesp Franca, tenho uma experiência profissional como assistente social aí há mais de 20 anos, e confesso para vocês que me dá uma certa dor no coração falar esse há mais de 20 anos, mas ao mesmo tempo uma alegria muito grande, né, de olhar para a trajetória, e ver que todos os espaços em que eu pude atuar como assistente social foram espaços que me enriqueceram muito. Os últimos anos eu estava como professora, do curso de serviço social da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, então, exerci a docência em serviço social por 8 anos, e aí em 2022 eu entendi que era, o momento de fechar esse ciclo, queria voltar aos espaços de trabalho profissional, e aí fui então, buscar aonde eu queria estar. Tinha uma proposta, um sonho pessoal de morar em Araraquara, interior de São Paulo, e aí, prestei o concurso, para assistente social da Universidade Estadual Paulista, Unesp, para trabalhar com permanência estudantil. Bom, fui aprovada nesse concurso e é onde eu trabalho hoje, é onde eu exerço hoje, o meu trabalho profissional como assistente social. Hoje eu sou assistente social da permanência estudantil da Unesp Araraquara desde maio de 2023. Nesse processo de prestar concurso, resolvi também prestar o concurso para assistente social do Tribunal de Justiça de São Paulo 2022, mas esse prestei mais com o objetivo de conhecer a prova dissertativa, até porque não tinha interesse real em estar no Tribunal de Justiça. Prestei o concurso para a praia, para o litoral, fiquei, no primeiro lugar candidatos negros, mas não fui chamada e também, não tenho interesse, em caso, houvesse, né, a convocação, não tinha interesse em assumir essa vaga. Bom, então é com essa, experiência de prova dissertativa, então eu fiz a última prova dissertativa, do TJ São Paulo, uma prova que valia 40 pontos, eu tirei 40 pontos, né, então fiz uma prova muito bem, uma prova muito bem feita, depois vou trazer para vocês durante o nosso curso, a minha prova, né, para que a gente possa conversar sobre ela, não hoje, né, mas no nosso curso. Depois prestei também a prova, da Unesp, o concurso que fiz aqui para a Unesp, também tinha prova dissertativa, então a prova dissertativa da VUNESP é uma prova que eu conheço, e é sobre isso que eu quero falar um pouco
com vocês, né, que não precisam ficar assustados, né. Não precisa ter medo, é uma prova que, com conhecimento técnico, de serviço social, e com noções de escrita aí, vocês conseguem tranquilamente, assegurar uma boa classificação nessa prova. Acho importante dizer também da minha identidade com as provas de serviço social da VUNESP, eu costumo dizer que eu sou quase uma especialista, em bancas da VUNESP. Todos os concursos da VUNESP, que eu prestei, fui aprovada e classificada. Então, já trabalhei como assistente social na Fundação Casa, lá em 2008, 2009. O processo de seleção foi concurso pela VUNESP, então fui aprovada. Como, agente de desenvolvimento social na Drades, depois em 2011, também concurso VUNESP, também fui aprovada. Depois agora, recentemente, Tribunal de Justiça e a Unesp, onde eu estou nesse momento. Por que que eu estou dizendo isso, né? Estou, contextualizando para vocês, do lugar de onde eu falo, tá. Então eu sou, uma assistente social, hoje atuando como assistente social, com uma experiência como docente em curso de serviço social e com um conhecimento, com uma experiência em bancas da VUNESP, com uma experiência inclusive em provas dissertativas, tendo conseguido nota máxima na última prova, dissertativa que fiz da VUNESP. É com esse, know-how que eu venho conversar com vocês um pouco acerca da prova dissertativa da Unesp, da VUNESP, desculpa, do Tribunal de Justiça de São Paulo, tá bom? Bom, o que é então estudo de caso? Esse é o primeiro, a primeira questão que nós precisamos colorir aqui na nossa aula de hoje, né. Se você for pesquisar na literatura de serviço social sobre estudo de caso enquanto um instrumento, enquanto técnica, enquanto metodologia de trabalho, você não vai encontrar. Ah, porque não existe nenhuma bibliografia, e eu falo para vocês com muita tranquilidade, né, de quem pesquisou isso, não existe nenhuma bibliografia específica do serviço social sobre estudo de caso. O que existe de bibliografia sobre, essa temática, na verdade, gera uma confusão ainda maior, que é uma bibliografia sobre estudo social. Que aí você vai ler, né, o que diz basicamente Eunice Fávero, sobre estudos sociais, você fala: "Tá, mas estudo social é estudo de caso?". Não, não. Não existe, uma bibliografia sobre estudo de caso, porque o estudo de caso, ele tem aí, basicamente duas vertentes. Uma, o estudo de caso enquanto metodologia de pesquisa. O estudo de caso enquanto metodologia de pesquisa, ele vai ser aplicado quando você quer, olhar para um recorte da realidade, apontando esse recorte da realidade como uma possibilidade de explicação do todo. Então você pega um pedaço, um recorte, um fragmento, e aí a partir desse fragmento você tenta entender, o todo. Isso a gente costuma chamar em pesquisa, de estudo de caso. E a outra dimensão de estudo de caso é essa metodologia de trabalho em que a gente, se reúne para tentar entender, para tentar achar, explicação, tentar, analisar determinada situação. Então vamos pensar, por exemplo, estudo de caso enquanto metodologia de pesquisa. O que seria uma sugestão aí de tema? Por exemplo, análise do perfil de assistentes sociais atuantes no Tribunal de Justiça de São Paulo. A realidade da comarca de Franca, um estudo de caso. Então, o que que eu estou dizendo com isso? Que eu vou olhar
para o perfil de assistentes sociais atuando no Tribunal de Justiça da Comarca de Franca, é, e que a partir desse pequeno recorte, a partir desse estudo de caso, eu vou tentar entender as determinações, que estão presentes, na realidade do trabalho do assistente social nos tribunais de justiça. Isso, estudo de caso enquanto metodologia, enquanto, técnica aí para pesquisa. Enquanto, método, metodologia, ferramenta para o trabalho, nós poderíamos dizer: "Olha, a equipe do CRAS, vai se reunir para fazer o estudo de caso da família Freitas", O que nós estamos dizendo? Que as pessoas envolvidas, com atendimento a essa família vão se reunir para conversar, para tentar entender, as situações que envolvem essa família. E aí você me pergunta: "Thaís, o que que isso tem a ver com a prova dissertativa do Tribunal de Justiça de São Paulo?" De verdade? Nada. Nada. É, eu faço essa consideração para dizer para vocês não se perderem indo buscar reflexões sobre o que que é um estudo de caso, porque isso vai gerar essa confusão em vocês. Nós estamos falando aqui do estudo de caso, como um texto que vai ser produzido apresentando respostas. O que que vocês precisam para ir para essa prova? Entender o que que está sendo pedido no estudo de caso. E no estudo de caso, o que que se pede é que você analise a situação e apresente soluções. Analisar, apresentar soluções. Analisar, apresentar soluções. Eu vou repetir: analisar e apresentar soluções. É isso que vocês precisam, saber para ir fazer essa prova dissertativa. Não, se metodologia de pesquisa, se é ferramenta de trabalho, mas o nome que está sendo dado aqui é estudo de caso, poderia ser redação, poderia ser dissertação, com o diferencial da opinião técnica. Então, assim, para nós fecharmos esse primeiro ponto da nossa aula, para nós, para isso ficar bem colorido para vocês. Estudo de caso na prova dissertativa do TJ, e prestem muita atenção, porque é isso que eu estou falando, exclusivamente para essa prova, não vão pegar e dizer: "A professora Thaís falou que estudo de caso", não. Eu estou falando de estudo de caso na prova dissertativa do TJ. O que que se espera de um estudo de caso na prova dissertativa do TJ? Que você analise a situação e que você apresente soluções ou indicativos de soluções. Como eu vou fazer isso? Aí são outros 500. Aí você tem que, aprofundar algumas coisas que eu vou, trabalhar na sequência aqui, mas ponto de partida, da onde eu estou saindo? Eu estou saindo do entendimento do que vai ser cobrado como estudo de caso. O que vai ser cobrado é que você analise a situação e analise com conhecimento técnico, com referências teóricas, com referências normativas, com referências legais, e que você apresente soluções. Então grava aí, nós da Atlas, nós trabalhamos, né, com um método que é aprendizagem, por técnicas de síntese, então faça aí essa síntese. Estudo de caso, o que que a prova vai me cobrar? A prova vai me cobrar que eu analise a situação e que eu proponha soluções para elas. Se vocês entenderem isso, vocês já saem na frente. Porque muitas vezes, na hora da prova, você fala: "Tá, mas o que está sendo cobrado? Não estou entendendo, parece muita informação". Não,
Traduzam para isso: analisar a situação e apresentar soluções. Bom, o que que é, então, que é cobrado, na prova, dissertativa? O que que é esse estudo de caso? E aí nós vamos para o segundo momento da nossa aula, entendendo que a base é analisar e apresentar soluções. Quando nós olhamos, para a prova do Tribunal de Justiça de 2022, nós vamos encontrar exatamente isso, nós vamos encontrar exatamente essa solicitação, essa demanda, para análise, do profissional de serviço social. E aí eu peço licença para vocês, para trazer o que, está na prova de 2022. Não se preocupem: "Ai, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um texto corrido, eu tenho que fazer no modelo de um parecer, eu tenho que, inventar questões", não. A própria prova já te diz o que você precisa fazer. Não é jogado, não é jogado uma situação, e aí você, não sabe se você faz um texto corrido, se você faz no modelo, de relatório, não. A prova, ela já diz para você por onde é que você tem que caminhar. O estudo de caso do TJ São Paulo 2022 foi o seguinte: a senhora Maria, 28 anos, solteira, reside em casa alugada com 3 filhos, Luiz, João e Rosa, com idades de 11, 8 e 2 anos, respectivamente. Em razão de constantes chuvas na região, sua casa encontra-se na iminência de desabar. Fato esse menosprezado pelo proprietário do imóvel, já informado do risco. Desconhece o paradeiro dos pais das crianças. Recentemente, adquiriu um fogão. Já efetuou o pagamento de 3 prestações, faltando 7 para finalizar esse compromisso. No entanto, ocorre que, no momento, ela se encontra desempregada e, devido ao uso de substâncias psicoativas, a senhora Maria, de forma espontânea, procurou pelo Conselho Tutelar e pediu à equipe apoio para realizar um tratamento e também para conseguir auxílio financeiro, sendo acolhida pela rede socioassistencial nesse sentido. Houve busca por familiares extensos pelo Conselho Tutelar, porém a maioria vive fora deste estado. Uma tia, que mora em uma cidade vizinha, também não pôde ficar com as crianças, devido às condições de vida naquele momento, motivo pelo qual o Conselho Tutelar realizou o acolhimento institucional emergencial das crianças. A respeito do caso apresentado, a. Analise as condições sociofamiliares, identificando 2 fatores determinantes do acolhimento das crianças. B. Discorra sobre 2 aspectos que devem ser contemplados no plano individual de atendimento das crianças em acolhimento institucional. 3. Elabore um parecer social com ênfase em 2 princípios que elabore um parecer social com ênfase em 2 princípios que orientam a permanência e o desligamento das crianças do serviço de acolhimento institucional. Essa foi a prova do TJ 2022. Que tem de assustador nessa prova? Nada. Só a cobrança de um conhecimento técnico efetivo como assistente social. E aí a prova, ela já vem com os espaços determinados para resposta do quesito A, para resposta do quesito B, para resposta do quesito C. Não precisa ficar preocupada, eu não sei se eu coloco, tudo aqui nesse item, se eu co não, já está estruturado para vocês responderem, essa questão. O que que eu preciso saber para essa prova? No caso, dessa prova de 2022. Eu precisava saber sobre acolhimento,
precisava saber sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, eu precisava saber sobre rede socioassistencial, eu precisava saber fazer parecer social. Nada, diferente do nosso cotidiano de trabalho. E por isso que eu sempre tenho dito, as provas, do Tribunal de Justiça, de São Paulo, elas visam selecionar profissionais com conhecimento técnico de excelência. Então, assim, quer passar no TJ, quer aprovação, quer ser classificado no TJ, precisa ser um bom assistente social. Precisa ter conhecimento técnico, conhecimento em relação às resoluções, conhecimento em relação, ao próprio, desenvolver do serviço social. Depois, né, na nossa imersão, no estudo de caso, nós vamos trabalhar, né, as respostas em relação a esse estudo, né, qual a forma, como eu construí esse estudo e que me garantiu, então, a nota máxima nessa avaliação. Mas eu fiz questão de trazer, essa prova para vocês para desmistificar um pouco disso, né. Não é cobrado na prova do TJ, nada além de conhecimento técnico como assistente social. Não precisa pensar ai no juridiquês, não, você precisa ser assistente social, tá. Bom, e aí, nós vamos então para o momento, 4 aqui da nossa aula. Então, primeiro momento, né, em que fiz essa primeira contextualização sobre de onde eu falo, né. Um segundo momento em que eu tentei, trazer uma definição aí de estudo de caso, e aí, chegamos aí na síntese, analisar e propor soluções. Um terceiro momento em que eu, trouxe o exemplo da última prova, do Tribunal de Justiça de São Paulo, a prova de 2022. E agora um quarto momento em que nós vamos pensar, de fato, o que é preciso saber para analisar e apresentar soluções. O que eu preciso de fato saber? E aí eu estruturei 3 pontos básicos. O primeiro ponto, eu preciso conhecer de serviço social. Eu preciso conhecer o trabalho do assistente social. Eu preciso entender o que o assistente social faz. E não só no fórum, não só no Tribunal de Justiça, ah, mas, os compromissos, os valores, os referenciais que sustentam o nosso agir profissional. Que sustentam a nossa identidade profissional. E aí, assim, eu amo, né, quem teve a oportunidade de ser, minha aluna, meu aluno, sabe que uma das coisas que eu mais gosto é de divagar e filosofar sobre a vida, né, sobre, todas as coisas, né, que envolvem aí o nosso fazer profissional. Então, assim, é importante, fazer as leituras, é importante retomar o histórico da profissão, é importante pensar os referenciais teórico-metodológicos, sim, para o nosso exercício profissional enquanto assistentes sociais, e também para essa prova. Mas qual que é a centralidade da nossa identidade profissional, do nosso saber técnico que não pode ser esquecido? De onde eu tenho que partir? Eu tenho que partir, gente, do concreto, do objetivo, do que é palpável. E aí eu preciso de código de ética e lei que regulamenta a profissão. Ler as leituras, e aí na bibliografia desse concurso, né, tá, indicando a Yolanda Guerra, tá indicando a Bosquet do Política Social, tá indicando alguns textos, né, que a gente já conhece de longa data. É importante? É claro que é. Mas para o estudo de caso, o que eu preciso ter nítido para mim
enquanto assistente social? Código de ética e lei que regulamenta a profissão. Código de ética, especialmente quando eu vou lá, para o título 3 e pego o item que trata das relações profissionais do serviço social com usuários. Eu costumo brincar, quem já viu, as minhas aulas sobre o código de ética, sabe que eu brinco que, código de ética é direitos, deveres e proibições. Mas quando se trata das relações com os usuários, nós assistentes sociais não temos direito, né. Eu faço essa brincadeira, porque no texto do código de ética, você vai encontrar lá das relações profissionais, né, aí com as instituições empregadoras, aí nós temos direitos, deveres e proibições. Com os usuários, nós temos deveres e proibições, né. É bem importante para esse estudo de caso, a gente ter, isso muito colorido, muito, solidificado, um conhecimento bem sólido acerca disso, né. Quais são os nossos deveres enquanto profissional, no que diz respeito às pessoas usuárias dos serviços socioassistenciais. E a lei que regulamenta a profissão, especialmente artigo 4º e 5º, que diz respeito às nossas competências profissionais e também às atribuições privativas do serviço social. Então, primeiro ponto, conhecer, o serviço social. E aí é muita coisa, Thaís, para eu conhecer do serviço social. Eu concordo, é muita coisa. Serviço social tem diversas, atuações, mas o que que eu preciso saber do básico do serviço social? Código de ética e lei que regulamenta a profissão. Segundo aspecto que eu preciso para analisar e apresentar soluções. E aí, fiquem atentos que eu estou me referindo sempre ao estudo de caso. Analisar e apresentar soluções. O que que eu preciso para analisar e apresentar soluções? Conhecer de serviço social, mas também conhecer de realidade social. E aí conhecer de realidade social, conhecer os determinantes dessa sociedade e, no caso específico do Tribunal de Justiça, no caso específico do concurso do Tribunal de Justiça, conhecer de normativas e resoluções. Conhecer o arcabouço legal da garantia de direitos. Nós trabalhamos para garantir o acesso a direitos, e aí, não estou aqui fazendo nenhuma discussão filosófica, teórico-metodológica sobre, o que o serviço social faz, se é garantir o acesso, se é garantir direitos, não, estou, sintetizando aqui, né. Como nós vamos lutar para garantir o acesso a direitos se nós não conhecemos esses direitos? Se nós não conhecemos, as normativas, as resoluções que dão conta dessa análise. Então, assim, preciso conhecer a legislação. Thaís, quais legislações? Especialmente as legislações relacionadas aí a criança e adolescente, família, idoso e pessoa com deficiência, que hoje é, por assim dizer, o foco, das ações, da maioria das ações, no espaço do judiciário. Então, criança e adolescente, família, idoso e pessoa com deficiência. Eh, eu olhei para a bibliografia, né, desse concurso, olhei com bastante atenção. Quem está no nosso grupo, do WhatsApp, né, viu lá o nosso guia de estudo dirigido. Eu separei as bibliografias, por, tópico, e aí, no tópico criança e adolescente é a maior bibliografia, então provavelmente, né, vão ser o maior número de questões, depois família, e aí eu pensei: "Bom, a prova do Tribunal de Justiça
do último, de 2022, foi sobre criança e adolescente. Eh, Provavelmente esse vai ser sobre família, ah, pensei, mas uma coisa me chamou a atenção na bibliografia, que tem um item, um livro, um artigo, desculpa, dizendo: "Um estudo de caso em situações de pessoa com deficiência". Aí eu pensei: "Bom, Cefés está na luta, né, a campanha do Cefés aí é uma campanha anticapacitista". É um tema que está crescendo a discussão. E aí, por que então essa bibliografia, mas isso, gente, elucubrações, tá? Por que essa única bibliografia específica sobre estudo de caso em relação à pessoa com deficiência? Não sei. Talvez seja uma pista aí, para esse estudo de caso da prova de 2025. Se eu acertar, depois vocês voltem para me contar. Eu acho que alguma coisa vai ser nesse sentido, mas, Thaís, devo então esquecer, confiar no seu palpite e estudar só? Não, não façam isso, não façam isso, estudem tudo. Foquem nisso. Criança e adolescente, família, pessoa idosa e pessoa com deficiência. As legislações, relacionadas a esse, a garantia de direitos para esse público, né, que provavelmente o estudo de caso vai fazer referência a uma dessas, legislações, tá? E aí, o aspecto, eh, mais talvez difícil disso é colocar todo esse conhecimento, tudo isso por escrito. Como colocar isso por escrito? E aí eu tô olhando a minha colinha aqui, né, só para eu não perder a dimensão, didática que eu organizei aqui. Bom, como fazer para colocar isso de forma escrita? A gente tem 2 aspectos básicos: os conhecimentos fundamentais de redação e os conhecimentos em relação ao instrumental técnico da profissão. Conhecimentos básicos de redação, gente: introdução, desenvolvimento, conclusão. Introdução, desenvolvimento, conclusão. Se vocês pegarem lá o que está colocado no edital sobre, né, quais são os quesitos que vão ser cobrados, vocês vão ver que tem lá, objetividade, clareza, concisão, início, meio e fim. Traduzindo, o que que se espera? Espera-se que a sua prova tenha começo, meio e fim, que você tenha introdução, desenvolvimento e conclusão. Não necessariamente precisar pôr esses pontos, mas que o seu pensamento esteja estruturado dessa forma, tá? E aí o instrumental técnico do serviço social. Na prova de 2022 pediu um parecer, provavelmente essa prova também vai pedir um parecer. E aí a gente cai de novo naquela questão: relatório, laudo ou parecer. Relatório, e aí eu estou utilizando aqui as definições da Eunice Fávero, né, que é o mais utilizado, no serviço social e que está na bibliografia do concurso também. Relatório, o que que é o relatório? É a apresentação descritiva e interpretativa de um determinado fato. Provavelmente a prova não solicite relatório, porque o relatório ele tem aí uma estruturação já mais definida. Mas o relatório, qual que é o diferencial dele? Ele não precisa necessariamente apontar conclusões. Eu brinco que relatório relata. E relata a partir de uma, de uma perspectiva técnica, né. O que que é importante para o serviço social naquela situação? E a Eunice Fávero diz assim: "Olha, relatório social é a apresentação descritiva e interpretativa de uma situação ou expressão da questão social".
Ah, então, eu vou, enquanto assistente social, analisar uma determinada situação, mas eu vou analisar isso a partir de um conhecimento técnico. Mesmo que eu não apresente, soluções, que eu não apresente, indicação de solução, mas o relatório social é essa análise, né, descritiva e interpretativa. O que que é o laudo? O laudo é um documento resultante da perícia. O que que é a perícia? É quando se, convoca um profissional especialista, na sua área, e que ele vai então fazer um estudo aprofundado para subsidiar a decisão judicial ou a decisão, no caso, né, dos espaços aí do INSS. E aí dessa perícia é escrito um laudo. O parecer é a emissão da opinião técnica acerca daquela determinada situação. O parecer, ele vai sempre, ter um indicativo sobre o que deve ser feito. Então, assim, não existe parecer em que o profissional de serviço social não diz a sua opinião, não diz o que deve ser feito. Parecer social, ele sempre indica, né, ou uma conclusão ou uma indicação de conclusão. Então, não existe parecer social sem a emissão, sem a manifestação de uma opinião. Eu poderia, traduzir, eu poderia colocar como sinônimo, exclusivamente para fins didáticos, tá, gente? Eu poderia colocar como sinônimo de parecer, opinião técnica. Então, assim, olha só como a prova de estudo de caso, ela requer um saber profissional para fazer a análise e aí conhecer a realidade, conhecer a resolução, conhecer as normativas, conhecer as legislações, mas também requer um saber profissional em relação ao instrumento de trabalho, ao instrumental técnico operativo, no caso, o parecer. Então, quando a prova de 2022 cobra um parecer, o que que ela está cobrando? Ela está dizendo: "O que você, assistente social, que quer entrar no TJ, faria nessa situação?". Qual é o conhecimento, qual é o indicativo, qual é a solução que você, assistente social, apresenta para essa situação? É isso, que a prova, do estudo de caso, ela cobra, em relação ao saber profissional. Então esse nosso quarto tópico, da aula, ele, busca, eu organizei ele para mostrar para vocês o que que eu preciso saber para analisar e apresentar soluções. O que que eu preciso fazer para, o que eu preciso saber para analisar? Eu preciso saber da minha profissão e eu preciso saber da realidade social. O que que eu preciso saber para apresentar soluções? Eu preciso saber da minha profissão, eu preciso saber da realidade social e eu preciso saber como colocar isso no papel. Então, conhecer o serviço social, conhecer a realidade e saber colocar isso na escrita. E aí talvez nesse momento você fala assim para mim: "Thaís, tá, do serviço social eu sei bastante, né, do da realidade das legislações, sei um pouco, mas preciso, me aprofundar. O meu problema, Thaís, é quando eu preciso colocar isso na escrita". Eu vou dizer para vocês, esse é o menor dos problemas, porque isso é treinável, isso é exercício. E aí nós vamos
para o último ponto da nossa aula, que é: como então me preparar para a prova de estudo de caso? Como que eu faço para me preparar para essa prova? Primeira coisa, escrevendo. Escrevendo sobre serviço social. Escrevendo sobre o meu exercício profissional. E eu não estou falando aqui, de uma outra dimensão, que é a gente socializar o nosso conhecimento através de artigos, em outros espaços. Eu estou falando para a gente, para nós treinarmos esse exercício, de, falar sobre o nosso cotidiano de trabalho profissional de forma escrita. Então, eu preciso, fazer sínteses do meu trabalho, eu preciso treinar essa objetividade, eu preciso treinar essa clareza, e eu faço isso como? Escrevendo. Eu faço isso como? Produzindo, textos, produzindo, notas, produzindo pareceres, acerca do meu, trabalho profissional. Já repararam? A gente que trabalha, né, acho que, tem bastante gente aqui que eu conheço, né, e sei que atua aí como, assistente social. Já repararam o quanto no nosso dia a dia a gente, resolve demandas, resolve situações que a gente não tem registro disso? A gente dá um encaminhamento para a situação e a gente registra como? A gente registra quando é cobrado, para alimentar o sistema do CadÚnico, para alimentar o sistema da saúde, para alimentar o CIPIA, para alimentar, aí a gente escreve. Mas no dia a dia, para nós, para compor o nosso acervo profissional do serviço social, a gente não faz isso. E aí eu quero dizer para vocês que a gente está, né, há quase 90 dias da prova. Tem 3 meses para vocês treinarem isso. Segunda-feira, a hora que você chegar no seu serviço, como assistente social, e você atender a dona fulana, e dar um encaminhamento para a situação dela, e fala: "Thaís, mas foi uma coisa básica, tenho até vergonha de fazer um relatório sobre isso". "Tá, não precisa mandar para ninguém, faz para você, escreve para você", porque isso é treino. O que que você fez na situação? "Olha, eu conversei com ela, fiz o atendimento e encaminhei ela, para o CREAS". Faz um relatório disso, pensa. Pensa que você tem que justificar o porquê que você encaminhou ela para o CREAS. Penso que você tem que apresentar uma justificativa de quais foram os elementos que você analisou, no cotidiano, no atendimento, que, justificou esse encaminhamento. "Ah, Thaís, mas a gente não precisa fazer isso no dia a dia". A gente faz isso, só que a gente não está tão, é tão parte do nosso dia. Eu não vou utilizar o automático, porque senão vocês vão falar que eu estou dizendo que a gente faz as coisas sem pensar, né. Não estou, pontuando isso. Eu estou dizendo assim, a gente já está tão acostumado que isso parece que não é trabalho profissional, isso parece que não é, e aí quando a gente chega na hora da prova, que a gente precisa falar sobre isso, parece que é uma novidade. Não é. Façam esse exercício, façam esse exercício, de no dia a dia do seu trabalho profissional, de no dia a dia do seu, exercício profissional, pensar e tentar construir pareceres, tentar construir opiniões técnicas sobre tudo que você já faz, né. Esse é um exercício. E o outro, exercício que eu quero sugerir para vocês, é que vocês adotem a escrita em tudo que vocês forem fazer, para treinar essa capacidade de se expressar de forma escrita com objetividade e com clareza. É muito mais fácil, né, você quer falar, com a sua amiga, o seu amigo, você grava áudio, né.
é muito mais fácil. Sugiro para vocês que nesses 3 meses de preparação para a prova, escrita do TJ, vocês sejam os chatos e as chatas do textão. Escrevam. Sabe aquela fofoca que você quer contar sobre a sua colega de trabalho? Então, escreve um texto, escreve um textão, ah, porque isso, como eu disse para vocês, o exercício de colocar, no papel, de colocar de forma escrita aquilo que a gente já sabe, é treinável, é treinável. A gente vai, construindo, esse conhecimento a partir do nosso treino sobre isso, tá. Então, os 2 aspectos que eu quero destacar para vocês dizem respeito a treino. Treina a escrita até nas coisas mais corriqueiras, como, por exemplo, mensagem do WhatsApp. Treinem a escrita e treinem a escrita técnica. Façam pareceres sobre toda a ação profissional que você fizer, e aí se alguém falar: "Nossa, que tanto que você escreve", você olha e fala: "TJ", só a sigla, TJ, façam esse treino, porque isso vai possibilitando, que vocês, avancem, no sentido aí de qualificar melhor essa prova, tá? Em termos gerais, em síntese, era isso que eu queria tratar com vocês. Então, como, eu disse para vocês, a nossa metodologia é uma metodologia de aprendizagem por síntese. Qual que é a síntese da nossa aula, de hoje? O que que nós abordamos na nossa aula de hoje? Inicialmente, nós tentamos, conceituar estudo de caso. E aí não, com uma abordagem de metodologia de pesquisa ou com uma abordagem em relação à à à reunião de trabalho, mas, buscamos definir estudo, de caso enquanto especificamente essa prova do Tribunal de Justiça. E aí chegamos, né, a 2 construções básicas: analisar e apresentar soluções. Depois, trouxemos então um exemplo da última prova do Tribunal de Justiça, de São Paulo, em que, na prova dissertativa, na prova do estudo de caso, se solicitava então uma análise da situação e um parecer, propondo aí encaminhamentos. Depois, né, pensamos então o que que é preciso saber para analisar a realidade e propor, propor soluções, propor, conclusões. Então aí apontamos conhecer o trabalho profissional como assistentes sociais, conhecer as resoluções e normativas e colocar isso de forma escrita, E encerramos então trazendo aí de que forma que o profissional de serviço social se expressa, através, da escrita, apresentando então as 3 formas básicas aí, relatório, laudo e parecer, e finalizamos então, indicando aí formas de ir treinando, para essa prova dissertativa. Bom, nós da Atas vamos realizar então uma imersão, em relação ao estudo de caso, e aí para quem tem interesse, nesse curso de imersão, o tutor Arley depois vai colocar, no grupo do WhatsApp as informações sobre esse, curso específico da prova de estudo de caso. Mas, se vocês, também querem estudar os outros aspectos voltados aí para a prova objetiva, nós temos então o nosso curso preparatório intensivo, específico com todos os conteúdos, cobrados na prova, objetiva. O nosso curso ele está estruturado em aulas gravadas e aulas ao vivo. As aulas gravadas já estão na plataforma, então se você adquirir o nosso curso hoje,
você pode entrar lá e você já vai ter acesso às aulas de todos os temas gravadas, tá. E aí, considerando que alguns temas têm atualização de bibliografia, de legislação, nós vamos ter também aulas ao vivo sobre cada um dos temas. Então a nossa primeira aula ao vivo, né, do curso, vai ser na próxima quinta-feira já. Então, os links, né, eles são, compartilhados na plataforma de quem já adquiriu o curso. Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação ao nosso curso preparatório intensivo, vocês podem entrar em contato com o tutor Arley, através do WhatsApp ou através das nossas, redes sociais, que o Arley vai, poder orientar vocês em relação ao curso, tá. Em relação à nossa aula de estudo de caso, era isso, que eu queria trazer para vocês, para auxiliar vocês nesse estudo para a prova do Tribunal de Justiça. Eu espero, encontrar vocês no nosso curso. Obrigada.